Mas vamos pelo menos fazer o posicionamento aqui da semana do índice Bovespa e a partir daí a gente pode até falar um pouquinho mais desse assunto se vocês quiserem. Bom, o que está acontecendo com o mercado? O mercado está pesado demais, a gente está numa correçãozinha do índice Bovespa, a gente está numa tendência de alta, ou seja, a bolsa hoje é para cima, só que as pessoas têm uma dificuldade imensa de entender que momentos de correção são importantes. Renda variável não é renda fixa. A renda fixa, principalmente a pós-fixada, né? Tesouro Selic, CDB, essas coisas que você costuma... que tem um acesso mais fácil, ela tem uma curva de alta sem oscilação, sem variação. Renda variável não. O nome, né, diz, né? Ela tem que variar. Senão não seria renda variável, seria renda fixa. E a gente está num período desse, um período de uma variação negativa, ou seja, uma variação para baixo. A gente está num período de queda. A gente está num período onde o mercado está vindo abaixo, está recuando um pouco. E quando você tem um risco que nós chamamos de sistêmico, ou seja, eu tenho um problema nos Estados Unidos com um juro alto, então uma saída de capital, boa parte desses 30 bi que eu falei que já saiu esse ano, é porque o juro lá está alto, então o camarada fala assim, não, peraí, o juro aqui para mim já é suficiente, eu não vou correr risco em outros mercados. Então ele tira o dinheiro. Um segundo ponto é a questão fiscal, que a gente já falou aqui, semana passada a gente abordou mais fortemente esse caso. Ou seja, foi prometido um superávit, depois fala assim, não vai ter não, vamos zerar no meio do caminho. E o que me garante que daqui 6 meses a gente vem com um déficit. Ora, isso gera incerteza, que gera aumento de custo de capital e que gera queda no preço das ações. Então, quando eu falo queda no preço das ações, eu falo da maior parte da bolsa. Por quê? Porque quando a gente olha para uma Vale, Usiminas ou para um banco, o custo de capital, ou seja, a curva, né, de um DI da vida ou de um IPCA+, afeta menos essa empresa. Ela afeta muito mais as empresas menores, tá? Então, você tem que ter essa ciência. Só que o nosso índice Bovespa ele é concentrado. Aonde? Em financials, que são os grandes bancos, exportadoras de commodity metálica, basicamente, tá? Por falar nisso, os Usiminas veio com um resultado horrível, muito ruim. O resultado de Usiminas, que chegou a cair 12% num dia. Eu comentei que eu não teria papel no setor, nada. Mas já surgiu agora um papo de vamos sobretaxar o aço estrangeiro. Por quê? Porque a gente sobretaxa e cria uma reserva de mercado para aço, ok? Altamente tecnológico, né? É um item que, assim, produzir aço, nós estamos na vanguarda da indústria, mas sempre com aquela desculpa de preservar empregos e tal. A gente conhece como lobby a brincadeira, né? E aí, qual é o detalhe? Isso ajudou, tá, pessoal? Na verdade, ajuda a aumentar o custo de capital. Por quê? Porque se eu tenho uma proteção para o aço, automaticamente você está dizendo assim, eu vou encarecer toda a cadeia. Vamos lá. O aço importado, ele chega mais barato que o aço produzido aqui. Na nossa cabeça, na nossa mentalidade tupiniquim, no mundo inteiro. Vamos proteger a nossa indústria. Tá bom, mas ao proteger uma indústria de base, que o aço é a base, você encarece a porta da geladeira, você encarece o micro-ondas, eu não ia falar a porta, mas uma parte do micro-ondas é vidro, né? Mas você encarece o micro-ondas, você encarece um veículo, você encarece um ferro de passar roupa. Por quê? Porque tudo a base é aço. Você encarece o aço para a construção do silo, que é um déficit enorme nosso. Imagina, se você barateia o aço, facilita a produção de silos, você consegue aumentar o PIB do agro. Por quê? Porque aquele cara que produziu o grão, ele não precisa vender na hora, ele pode armazenar o grão. Eu posso armazenar no porto, eu posso fazer com que as cooperativas consigam armazenar mais grãos. Com isso eu consigo vender na melhor hora. É um PIB maior. Não, mas vamos proteger a indústria do aço e que se dane o resto da cadeia. Então, essa mentalidade, ela acaba aumentando o custo de capital. Então, isso também, todo esse meio ambiente criado acaba também por pesar nos nossos mercados. Então, eu estava falando isso por quê? Porque a gente está corrigindo. Então, quando vem uma notícia ruim, ela nunca vem sozinha. Acaba vindo uma sucessão de notícias ruins. Então, a gente tem possível guerra, que atormentou a gente também, né? Com o ataque de Israel lá ao Irã. E agora vai, o botão vermelho será apertado. E não foi. Aí acalmou. Aí depois vem a notícia, os Estados Unidos não vai baixar o juro tão cedo. Então, outra paulada. Depois vem, o fiscal não vai acontecer. Então, o risco aumentou. Então, diante disso, se pegar ali o dólar saiu de 5, foi bater 5, quase 5,30, 5,30, e agora está 5,15. Deu uma recuada, né? O risco Brasil saiu aí, olha uma curva de DI, né, de 10 para 12, né, num curto espaço de tempo, e agora está 11,6, uma curva de juros alongada. Ou seja, tudo isso daí, pessoal, é risco na veia.
E o mercado de ações, ele acaba sofrendo, ele acaba sendo a bucha do canhão. Por quê? Porque ninguém está no mercado para perder dinheiro. Então, os agentes eles vão ganhar dinheiro em cima do que a economia reflete para eles. É por isso que a gente vê discurso presenciável atacando o mercado. Ah, não pode dar ideia para o mercado, porque o mercado é vilão. Esses investidores. Por quê? Porque eu consigo controlar o preço da gasolina, eu consigo controlar muita coisa, eu só não consigo controlar o que o nego vai fazer no mercado. Né? Eu não consigo controlar se o Frank vai comprar ou vender, não tem como controlar o Frank. Aí o mercado, ele precifica as coisas. Ao precificar dólar, câmbio, curva de juros, risco, aí ele acaba falando pro gestor, falando assim, ó, não tá legal isso aí não, cara. Você precisa mudar isso aí. E aí, como eu não vou mudar, eu ataco o mercado. Então, o que a gente está vendo agora é esse aumento de um risco sistêmico, não só interno, mas também é um conjunto de fatores, né, que está jogando os mercados para baixo. Agora, qual é o racional de quem está olhando isso? Ora, ninguém faz fortuna em céu de brigadeiro. Ninguém faz fortuna quando está tudo bem. Quando está tudo bem, aí você abre o teu olho. Você faz fortuna quando a coisa não está boa, quando está caindo, quando ninguém quer, quando está todo mundo desesperado, quando a reclamação aumenta. Aí, opa, peraí, tem oportunidade ali. Por quê? Porque com certeza os preços vão estar depreciados. Agora, tem que olhar bem aonde você vai amarrar teu burro. Eu acabei de dar o exemplo da Uzi Minas, você veio com um resultado tenebroso. A gente tem, já tem uma ideia, né, do não crescimento chinês que diminui a demanda por minério. Então, esse cenário não é um cenário momentâneo, é algo que realmente o mundo não está crescendo. O mundo está passando por certa dificuldade. Então, companhias que precisam do mundo, companhias que precisam vender para fora, elas poderão não crescer ou não entregar o crescimento que você espera. Mas não só elas. Companhias cujos seus mercados já são muito maduros, por exemplo, uma Ambev da vida. Eu vi, não vou falar nome, mas eu vi um influencer falar assim que, um vídeo interessante, caiu um dividendo de Ambev para mim, olha que maravilha. Ambev, caiu um dividendozinho, maravilha, que legal. E você, já recebeu o seu dividendo de Ambev? Eu olhei e falei, pô, Ambev, em 2013 a Ambev custava R$13. Hoje a Ambev custa 12. Ou seja, qual o ganho que eu tive nisso? Ah, mas eu recebi um dividendo. Não me importa o dividendo. Por quê? Porque eu preciso de multiplicação, é um tripé. É um tripé para você multiplicar, para você criar renda passiva, para você atingir a sua liberdade financeira, para você ficar rico. Qual é esse tripé, Gustavo? Tempo. Se você falar para mim assim, Gustavo, eu tenho 500 anos para construir meu patrimônio. Bom, 500 anos tá tranquilo, não tá? Tá susto, a gente consegue. Mas ninguém tem 500 anos, né? Eu tenho, esse é um fator, o tempo, ok? A Dayana colocou. De 2013 para cá, o cara perdeu N oportunidades de multiplicar o dinheiro. E tem vários exemplos, mas vamos lá. Então, eu tenho o tempo, eu tenho o capital, que é aporte, que é quanto que você vai sobrar de dinheiro para você colocar nos seus investimentos, e até mesmo o dividendo que cai. Ok, ele faz parte, ele entra aqui. E eu tenho a valorização. Ora, se eu paguei 10 por um ativo, daqui 20 anos ele custa 10, qual a vantagem? E a inflação? Qual a vantagem que eu fiz? Ah, mas eu recebi meu dividendo. Tá, quanto que foi de dividendo ao ano? 8%? Então você ficou com 8%, sendo que o IPCA rodou aí, sei lá, talvez 8%, 7, 6, 5, não sei. Qual é o teu ganho real com o negócio? Ora, então era melhor ter comprado o IPCA mais 6, que está aí no mercado. Ah, mas eu preciso do dividendo. Juros semestrais. Ora, é isso que é uma alocação racional profissional, pessoal. É isso. Né? Que é o tema que eu comecei aqui, mas vim para o índice Bovespa. Onde que eu quero chegar com isso? A gente está barato, a oportunidade existe, mas você não pode abrir mão de multiplicar o seu dinheiro. Se o investimento, ou a ação, ou o fundo imobiliário, ou onde você vai colocar o teu dinheiro, não mostrar para você capacidade de multiplicação, de crescimento, não adianta. Por quê? Porque é ilusão isso. Então, o momento atual hoje do mercado algumas empresas estão apanhando mais que outras, alguns setores não vão entregar resultado por uma questão sistêmica mundial, e onde tem oportunidade que você deve começar a analisar e acompanhar. Ok? É isso. Para finalizar o índice Bovespa, 123 mil tem um suporte, o melhor é 120.
O índice Bovespa, eu acho que a 120 mil pontos vai ficar interessante. Small Cap, segunda linha, que é onde eu adoro, tá apanhando bastante. Minha carteira está sentindo esse mês demais, muito, muito. Mas faz parte do jogo para quem quer multiplicar, tá? Isso você tem que entender. Não dá para você querer multiplicar capital, querer comprar ativos de maior risco. O que é maior risco, tá? Não é que maior possibilidade de quebrar, uma empresa que não é boa, não é isso. Na bolsa a gente tem um indicador que já foi mais falado, hoje é menos, que é o beta. Beta é quanto aquela ação, aquele ativo, na verdade, varia em relação ao benchmark. Então, por exemplo, se o Ibovespa sobe 1, geralmente essa empresa, essa ação vai subir 1,5, 2, depende do beta. Mas se o Ibovespa cai 1, ela vai cair 2, 3. Ok? Então tem que ficar atento a isso. Então tem empresas que vão ter esse beta maior por várias questões. Tem empresas que vão ter esse beta menor. Então depende do caso, né? Depende do caso. Enfim, o beta, essa volatilidade da companhia é muito importante. É muito importante. Por quê? Porque na hora de montar a sua carteira, dependendo da volatilidade da companhia, a tua carteira vai ter uma resposta, mas também vai ter a possibilidade de crescimento maior. Então, se a gente está falando de uma empresa mais volátil, ou seja, com maior capacidade de crescimento e tal, ela vai ter essa volatilidade maior. Está tudo bem se você aceitar isso, se você entender isso. Né? Se não, vai comprar Ambev, não vai sair do lugar, né? R$10 e beleza. Aí chegar lá na frente, você abriu mão de um pé, que seria a valorização, a multiplicação. Tá? Então, vai depender do quê? Do seu esforço, trabalho, das suas economias, de quanto você vai ficar comprando Ambev, e aí você entende lá, fundo imobiliário, qualquer um. Se pegar qualquer fundo imobiliário ali, você vai ver que não tem esse potencial de valorização. Então, você precisa de mais dinheiro. Você vai precisar colocar dinheiro, tá? Então, para a gente fechar o índice Bovespa, para a gente bater papo, o que eu espero? Eu espero uma continuidade dessa pressão para baixo. Eu espero continuidade de um mercado pesado. Não tem nenhum fluxo de notícia interessante. Porém, eu acho que quando tá tudo perdido, o gatilho para alta é muito rápido. E outra, a bolsa, ela tá barata, já tem tempo. Ela não tá barata agora. Isso já vem desde pós-crise 2020. Ok? Ela já vem desde pós-crise 2020, que ela tá amassada e pressionada. Algumas ações estão muito baratas. O problema é que dói, machuca. Você põe dinheiro, aí depois amassa mais, natural, normal. Se você olhar para o índice Small Cap, ele apanhou bem mais do que o índice cheio. Eu chamo de índice cheio, mas o índice Bovespa. Ou seja, denota mais risco. Ele denota mais risco, é óbvio, mas só tem dinheiro onde há risco. Não tem dinheiro, não tem ganho fácil onde não tem risco. Tudo bem se você montar uma carteira com Ambev, Taesa e por aí vai. Só que aí você sabe que vai um dos tripés, ou seja, você vai precisar ou dos 500 anos ou depositar mais dinheiro. Ok? Ou colocar mais grana, porque é matemático isso. Não dá para brigar com a matemática. Fechando o Ibovespa por aqui, e já falei, aproveitei e falei do gancho da saída de estrangeiro, tá pesado. Coloquei pontualmente que existem algumas coisas boas que estão bem interessantes, baratas. Pontuei também que eu não acredito muito no setor de commodity metálica, ou seja, de exportadoras. A celulose é um caso à parte, mas eu não boto grana, por quê? Porque eu não consigo vislumbrar a multiplicação. É muito bom para quem tem um volume de dinheiro muito grande, fundos e tal. Por quê? Porque eles têm saída, né? Eles têm possibilidade de movimentação alta por causa da liquidez, coisa que uma empresa menor não vai te entregar. Ok? Beleza, vamos abrir aí para perguntas.